Eu tenho meu cilindro, tenho meu êmbolo móvel, tenho gás ali dentro, jogo uma certa quantidade de calor para esse gás, o gás aumenta a sua agitação, bate com mais vontade no êmbolo e o êmbolo é empurrado para cima. Ou seja, o gás faz uma força e empurra o êmbolo uma certa distância para cima. Nós sabemos que energia, trabalho de uma força, é força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo. Só que, via de regra, nós não medimos a força que o gás faz, e sim a pressão, que é força sobre... Então eu posso colocar no lugar da força, pressão vezes área. O dividido passa multiplicando. Pressão vezes área, vezes a distância que o êmbolo subiu. Já que a força foi para cima e o deslocamento foi para cima, o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. E quando eu pego a área da base e multiplico pela altura, eu estou calculando o volume. E nesse caso é o volume que se acresceu ao cilindro. Então é o delta V. Por isso que essa fórmula é a fórmula para calcular o trabalho realizado por um gás. É só pegar e multiplicar pela variação de volume. É isso aí. Como pressão absoluta é sempre positiva, quem determina o trabalho, o sinal do trabalho é a variação de volume. Se o volume aumentou, expansão, trabalho positivo. Se o volume diminuiu, contração, trabalho negativo. E se o volume não mudou, é zero. Transformação isocórica nunca realiza trabalho. É isso aí. Tá aí, se tiver um gráfico pressão por volume, e daí tem uma transformação, vai mudar o volume e mudar a pressão. Daí como é que calcula o trabalho? Pela área do gráfico. Por isso que essa fórmula é só para pressão constante. Se tu tiver uma transformação onde a pressão está variando, não adianta usar a fórmula que ela vai falhar. Tu precisa calcular a área desse gráfico. E aí eu lembro quando o professor fazia o exemplo como eu faço, ele fazia o exemplo com uma curva toda maluca e me dava um aperto no coração. Eu ficava pensando, como é que eu vou calcular aquela porcaria daquela área? Mas vocês não calculam áreas malucas no ensino médio, só na faculdade. Então a de vocês vai ser uma reta, vai ser assim, depois assim, para tu separar um retângulo, um triângulo ou um trapézio, certo? Mas é isso aí, calculando a área do gráfico, nós obtemos o trabalho. Então pega aquela área ali, área igual a trabalho. Show de bola. Bom, já sabemos calcular o trabalho realizado por um gás. Só que para entendermos termodinâmica, não adianta só calcular o trabalho realizado por um gás. Nós temos que saber que quando um gás aquece, a sua energia interna aumenta. Lembra a energia da agitação das moléculas? Nós temos que saber calcular a energia interna de um gás. E é bem simples, na verdade. Até porque o objetivo hoje não é deduzir, né? É só relembrar. Energia interna de um gás. Galera, não se esqueçam, quando eu estou falando de energia interna de um gás, eu estou falando da soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás. E por incrível que pareça, né, quando o cara fala assim, meu Deus, temos que somar a energia cinética de todas as moléculas de um gás, parece que é uma tarefa impossível de ser feita. Mas matematicamente a gente tem formas de fazer isso. E olha como é que fica simples a fórmula final. Ó. Basta pegar o número de mols, multiplicar pela constante universal e pela temperatura em Kelvin. Pronto, vai ter quantos joules de energia o gás tem no movimento dessas partículas. E por que é importante saber isso? Para que tu entenda a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é que o princípio da conservação da energia, que diz então que todo o calor que eu jogo em um gás, uma parte desse calor vai fazer o gás se expandir realizando, mas para que esse gás tenha expandido, a temperatura dele, e se a temperatura dele aumentou, o U dele aumentou, quer dizer que uma parte da energia ficou presa na agitação das moléculas do gás. E já que é a variação da energia interna, ΔU. Esta é a primeira lei da termodinâmica. Cuidado, cara, é muito comum na primeira termodinâmica os caras deixarem ΔU isolado. Aí fica ΔU igual a Q menos W. Ou ainda ele pode deixar o W isolado, ficaria Q menos ΔU. Eu acho assim mais legal. O calor que chega no gás, parte se transforma em trabalho que é bom, mas uma grande parte, isto é horrível, se transforma em energia interna, então eu perco esta energia. Bom, quando a gente está estudando as máquinas térmicas, é muito comum que a gente faça o estudo de maneira esquemática.
E como é que uma máquina térmica é esquematicamente falando? Máquina térmica. Primeiro eu vou fazer uma máquina térmica quente, que são os motores. Toda máquina térmica, pessoal, tem que funcionar entre a fonte fria e a fonte quente. O calor vem da fonte quente, esquenta o gás no interior da máquina, o gás se expande realizando trabalho, mas esse gás se aqueceu e eu vou ter que resfriar esse gás para repetir o ciclo. Esse calor que ficou preso no gás, eu vou jogar para a fonte fria. Então, calor da fonte quente e calor da fonte fria. Usando o princípio da conservação de energia nesta máquina, eu sei que o trabalho realizado pela máquina é aquilo que ele recebeu de energia, calor da fonte quente, menos aquilo que ele jogou fora, calor da fonte fria. Esta fórmula, via de regra, não é fornecida no vestibular devido à sua simplicidade. A máquina térmica fria, que são os refrigeradores, tem exatamente a mesma estrutura esquemática, só que na verdade o calor flui no sentido oposto. Então tá lá, ó, máquina térmica fria ou refrigerador. A estrutura é a mesma, ó. A estrutura é absolutamente a mesma. Tem que ter uma fonte fria, uma fonte quente e ali está a máquina. Só que já que meu objetivo é resfriar a fonte fria, para que eu consiga retirar calor da fonte fria e arremessar ele na fonte quente, que é contra o sentido natural do calor, para isso eu vou ter que espremer um gás usando um compressor, eu vou ter que realizar trabalho sobre a máquina. Como mudou o sentido de cada fluxo energético, é como se eu tivesse multiplicado essa equação por menos 1, ou seja, não vai mudar nada. Esta equação continua funcionando para a máquina térmica fria. A única diferença é que o trabalho vai ficar negativo, beleza? Só isso. Muito bom. Pessoal, olha só. Para que a gente calcule como a máquina térmica está aproveitando a sua energia, a gente calcula o rendimento. O que é esse rendimento? Na verdade é só tu fazer uma razão, uma divisão entre investimento e lucro. Para o motor, eu invisto no motor o calor da fonte quente. É o meu investimento. E o que eu quero obter de lucro no motor é ele realizar trabalho para mim, é o W. Então, para calcular o rendimento de um motor, é só fazer trabalho sobre calor. Sempre que eu falo calor e não especifico de qual fonte é, estou referindo-me à fonte quente, beleza, galera? Para máquinas térmicas frias, via de regra, a gente não usa rendimento para ver como é que ela está se comportando. A gente prefere usar um outro número, que é chamado coeficiente de performance. Esse coeficiente de performance é, na verdade, muito parecido com o rendimento, é lucro sobre investimento, só que olhando para uma máquina térmica fria. O lucro que eu espero de um refrigerador é que ele esfrie cada vez mais. E o investimento que eu faço para que ele esfrie a fonte fria é realizar trabalho sobre ele. Então, lucro sobre investimento, calor da fonte fria sobre trabalho. Cuidado, gente, a segunda lei da termodinâmica é aquela que afirma que o rendimento de uma máquina térmica jamais poderá ser ou 1 ou 100%. É isso, ou seja, o rendimento é sempre menor que 1. Essa é a segunda lei termodinâmica, que pode ser enunciada de outras maneiras, tá, pessoal? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei assim, ó, segunda lei da termodinâmica pode ser enunciada da seguinte maneira: toda máquina térmica funciona entre uma fonte fria e uma fonte quente. Eu não reconheci esse enunciado como enunciado da segunda lei a primeira vez que eu vi isso. Toda máquina térmica funciona entre uma fonte fria e uma fonte quente. É o enunciado da segunda lei termodinâmica? É. Porque se eu afirmo que a máquina funciona entre uma fonte fria e uma fonte quente, quer dizer que vai ter que receber calor da fonte quente e eliminar calor para a fonte. Então o rendimento é 100%.
Tá vendo? Às vezes o cara coloca a lei de uma maneira tão diferente, o cara não reconhece a lei naquela fala, mas é. Então eu posso dizer, a segunda termodinâmica é aquela que diz que o rendimento é sempre menor que 1, ou menor que 100%. Tudo bem? Segunda termodinâmica é aquela que diz que nenhuma máquina térmica aproveita toda a energia da fonte quente. Segunda termodinâmica é aquela que diz que toda máquina térmica deve jogar um pouco de energia para a fonte fria. E se eu estou dizendo que eu vou jogar calor para a fonte fria, quer dizer que eu não vou aproveitar todo o calor da fonte quente. Então eu estou enunciando a segunda lei de novo da mesma maneira. Tá beleza? Só estou te falando isso que a UFSC gosta disso, de pegar um conceito, modificar um pouco a fala dele, para o aluno achar que é uma pegadinha ou que está errado. Às vezes pode estar errado, mas leiam com sabedoria para interpretar calmamente isso. Então, resumindo, a segunda lei termodinâmica é aquela que nos lembra que é impossível aproveitar toda a energia de um gás, porque uma parte da energia sempre fica presa na energia interna. Beleza? Bom, cuidado, cara. Como a gente fala que o rendimento vai ser sempre menor que 1, é muito comum a galera estender esse raciocínio ao coeficiente de performance, e não é verdade. O coeficiente de performance pode dar 1,5, 2, 2,3, pode sim. Isso não está violando nada, tá, gente? É o rendimento que não pode ser maior que 1. O coeficiente de performance pode. E para finalizar esse nosso estudo de termodinâmica, seria muito importante a gente lembrar que um francês muito estudioso, muito inteligente, fez um trabalho, né, bem importante que revolucionou o conhecimento sobre máquinas térmicas que o homem tem, que é o famoso ciclo de Carnot. O Carnot mostrou para o mundo como é que se deve executar o ciclo em um gás para o máximo aproveitamento da energia. Cuidado, quando eu falo máximo aproveitamento, não quer dizer que vai ser 100%, até porque isso violaria a segunda lei. Quer dizer que é o melhor possível, não 100%. O ciclo de Carnot, galera, ele é bem marcante. Seria importante até um dia, hoje, de repente à tarde, tu conseguir desenhar o ciclo de Carnot sem olhar para nada, só teu próprio punho e a tua lembrança. Como é que eu recomendo que tu haja para desenhar um ciclo de Carnot? Primeiro, faça 2 isotermas em pontilhada, ó. E a isoterma é intuitiva, né? Tu pega lá quase paralelo ao eixo, faz uma curva suave e deixa paralelo ao outro eixo depois. Agora faça uma isoterma um pouco mais acima, ó. 2 isotermas, tudo bem, gente? Depois que tu fez essas 2 isotermas, tu conecta essas isotermas, ó, com curvas suaves, a famosa transformação né, adiabática que a gente viu lá, ó, a adiabática, aquela que não troca calor. Depois que tu fez as 2 isotermas e depois as 2 adiabáticas, acabou, amigo. Liga esses pontinhos aqui, ó, e pronto, ó, fortalece essas linhas, ó. Caramba, como esse desenho é característico, ele é muito marcante. Carnot! Olha lá o Carnot. E agora, cuidado, gente, eu posso ter uma geladeira de Carnot, um refrigerador de Carnot ou um motor de Carnot. Se é esse ciclo aí, será que é motor ou é geladeira? Sempre que o ciclo é no sentido horário, o trabalho é positivo. Sempre que o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. O trabalho positivo é motor, o trabalho negativo é refrigerador, beleza? Por que isso? Porque na ida, a área do trabalho positivo é maior do que na volta. Ele vem por baixo do trabalho negativo, né? Quando eu faço o ciclo no sentido oposto, o trabalho negativo, que é na ida, né, na volta aqui, aliás, é maior, a área dele é maior do que o trabalho positivo que seria na volta. Então esse aqui é um motor de Carnot. Se as setas fossem no sentido oposto, seria um refrigerador de Carnot. É importante que tu consiga reconhecer o que está acontecendo em cada uma dessas transformações. Vamos ver se vocês lembram. De A para B, o que é? Isotérmica. O que é isotérmica? Isotérmica, a temperatura é constante, né? Mas foi uma contração ou uma expansão isotérmica? Cuidado para responder. Apesar do gráfico estar descendo, o volume aumentou. Então foi uma expansão isotérmica de B para C. De B para C, o que está rolando? Adiabático. O que é adiabático? De novo, olha só o volume do B e olha o volume do C. Não foi para frente o volume? Expansão adiabática, de C para D. Compressão isotérmica, de D para A. Compressão adiabática. Então podemos dizer que o ciclo de Carnot é constituído
intercaladas. Beleza? Show de bola. Tem que conseguir reconhecer pelo gráfico cada uma delas. Talvez o mais marcante sobre o ciclo de Carnot é que se uma máquina fosse construída obedecendo esse ciclo, daria para determinar o rendimento dessa máquina conhecendo apenas a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Então lá no formulário da UFSC tu ganha a fórmula U menos TF sobre TQ. O que seria o TF? Temperatura da fonte fria. Então o TQ? Temperatura da fonte quente. Basta conhecer essas duas temperaturas que tu consegue calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. Esta aqui é uma pergunta que se eu der sorte aí vai ser legal. Dá uma olhada. Olhando para esta fórmula, me digam como eu posso melhorar o rendimento de uma máquina que obedeça supostamente ao ciclo de Carnot. Diminuir a temperatura da fonte fria e ou aumentar a temperatura da fonte quente. Quanto maior for a temperatura da fonte quente e quanto menor for a temperatura da fonte fria, maior é o rendimento de uma máquina. E isso se estende a máquinas térmicas gerais, não só a Carnot. Isso tu tira pelo rendimento de Carnot, mas, por exemplo, dois carros idênticos, trabalhando em duas cidades com a mesma pressão atmosférica, só que uma está mais próxima do Equador, outra está mais próxima do Polo. Com certeza o carro que trabalha na cidade mais próxima do polo do planeta rende melhor, consome menos combustível, porque já que a fonte fria é mais fria, o rendimento é melhor. Beleza? Eu costumava fazer a comparação de Curitiba a Floripa. Só que não é uma comparação feliz, porque lá em Curitiba, apesar de ser mais frio, a pressão atmosférica é menor, então entra menos ar dentro do carro, certo? Já que se for um carro aspirado, porque a pressão é menor e é a pressão atmosférica que joga o ar para dentro do carro, certo? Eu lembro que tinha um vizinho do meu primo, de Blumenau, uma família muito rica, então o cara, quando fez 18 anos, em vez de ganhar um carrinho qualquer como nós, como aconteceu conosco, o cara tinha um super carro e tal. E aí ele, não satisfeito com o Mazda dele, que já era um puta do carro, ele gastou sei lá quantos rios de dinheiro em cima do carro e deixou o carro ultra mega potente, com vários turbos e sistemas e tal. E eu lembro que quando esse cara ia de Floripa para Curitiba com o carro dele, ele tinha que parar no meio da serra e regular a turbina para o carro continuar funcionando. Porque a regulagem do carro era tão precisa que só a diferença de pressão atmosférica fazia o carro começar a falhar. Então tu vê, o cara tem um super carro de corrida que fazia de 0 a 100, sei lá, 4 segundos, mas para poder viajar o cara volta e meia tem que parar, regular o carro para poder avançar. Então observe que às vezes pequenas diferenças de pressões podem gerar consequências ou no consumo ou no rendimento do carro. Mas via de regra, quanto mais frio, mais econômico. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção. Eu ainda na próxima aula, é claro, na próxima aula eu vou me concentrar basicamente em exercício. Mas eu ainda vou bater um papinho sobre, eu vou dar uma folhada com bastante carinho nessa apostila de resumo e vou ver de repente, pô, isso aqui é bom citar, aquilo ali é bom citar. Mas praticamente as próximas 3 aulas, nossas últimas 3 aulas eu acho, vão ser só de exercício. Aproveitem então essa última semana para fazer bastante exercício. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, galerinha. Show de bola vocês estarem aí nesse final.